Sem sombra de dúvida, a moto que foi porta de entrada para muitos motociclistas ao mundo das motos custom. O nome dela? Suzuki Intruder 125. Com a ideia de lançar uma moto custom de baixa cilindrada e baixo orçamento, a Suzuki trouxe para o Brasil em meados de 2002 a Intruder 125, a sua custom de entrada e de baixa cilindrada. E eu não sei se vocês já sabiam, tiveram aqui no mercado brasileiro pelo menos 5 Intruder. A 125 é a menor da família, mas a gente tem Intruders desde a 125 até a 1500 cilindradas. Então dá uma pesquisada aí que vocês vão ver, são motos muito interessantes. Eu particularmente não conhecia, desconhecia, né? A existência desses modelos, mas a gente tem Intruder 125, 250, 500 cilindradas, 800, 1400 e a maior de todas, 1500 cilindradas. Mas voltando para a nossa estrela principal do vídeo de hoje, a Suzuki Intruder 125, como o seu próprio nome já diz, possui um motor de 125 cilindradas, alimentado a carburador e com simples comando de válvula no cabeçote. Motor esse que entrega potência máxima de 11 cavalos a 9.000 RPM e de torque 0,98 kgfm de torque a 7.000 RPM. É um motor que, se colocado em números, é um motor bem singelo, bem humilde. Mas não se engane, é um motor girador. É um motor para você extrair toda a potência, todo o torque dele, você tem que sempre andar com o giro em alta. Então, nada de ficar rodando em 2.000, 3.000 giros não. Aqui você vai rodar na casa dos 7.000, 8.000 RPM para conseguir extrair toda a força dessa pequena ferinha. Porém, se engana quem pensa que essa moto é uma moto lerda, uma moto manca. Claro, entre as candidatas para uso de alta velocidade, essa aqui está longe de ser a mais adequada. Mas para o uso em baixa velocidade, para o uso na cidade no dia a dia, ali abaixo dos 80, 90 km por hora, a entrega de potência dessa moto é bem interessante. Isso porque é uma motocicleta muito leve. O seu peso a seco, ou seja, tirando todos os fluidos, combustível, tanque vazio, somente o peso da moto, 113 kg. Isso somado à sua potência, a gente tem uma relação peso-potência aproximadamente 10,27. Claro, obviamente, não vai ser a relação peso-potência mais interessante do mercado, mas consegue atender bem para quem vai usar na cidade e procura uma moto custom para andar com mais classe no dia a dia. Se compararmos a Intruder 125 com qualquer 125 vendida na época, a Intruder dá um show de acessórios, customizações e itens de fábrica. Para você ter ideia, ela já saía de fábrica com freio a disco na dianteira, partida elétrica. Qualquer 125 do mercado dessa época, sequer freio a disco tinha. Era freio a tambor e partida elétrica, então, nunca existiu. Partida no pedal. Aqui não. Partida elétrica, no conforto, bacana demais. Para você ter ideia, a Suzuki 125 já sai de fábrica com um painel com indicador de marcha engatada. Isso aí nem as 300 tem hoje, 250, 300, Honda, Yamaha, nenhuma tem esse opcional. A Suzuki já tem no painel original. Essa aqui não tem porque é uma customização, mas no painel original, indicador de marcha engatada. Um luxo. E como eu falei, o modelo em questão não vai apresentar tal item porque ela é uma customização. Essa motoquinha aqui está customizada ao melhor estilo Café Racer. Inclusive, é muito comum você ver a Suzuki 125, a Intruder, customizada por aí. A galera amou essa ideia de uma moto custom de baixo custo e baixa cilindrada. E se empolgou demais. Tem de vários tipos: bobber, shopper, café racer, tem quem curte mais original, pedaleira avançada, pedaleira recuada, com bolha, aerodinâmica. Então as customizações para esse tipo de moto são assim, extensas. Você vai entrar no Mercado Livre ali, entrar em qualquer site de peça de moto e tem várias e várias customizações para fazer. Tem galera que tem Instagram e eles vão modificando as motos, vão postando no feed. Maravilhoso, uma mais bonita do que a outra. Em seu conjunto de suspensões, a Intruder traz garfo telescópico na dianteira e braço articulado com molas na traseira. Na traseira, ajuste de pré-carga das molas, na dianteira, sem ajuste nenhum. Se colocarmos a Intruder 125, se compararmos a Intruder 125 em todas as motos da sua categoria, 125 cilindradas, ela que traz as melhores opções de suspensão e banco. É disparado uma das motos 125 mais confortáveis que eu já pilotei. Sua suspensão trabalha de maneira bem eficiente e seu banco é muito confortável, o que ajuda para rodar na buraqueira da cidade. Então, vai tranquilo.
Seu conjunto de freios, a Intruder 125 traz freio a disco na dianteira, como comentei na parte anterior do vídeo, e freio a tambor na traseira. Como falei, 125 cilindradas, você nem via freio a disco na dianteira. Então, ela já está acima da média nesse quesito. Então, freio a disco na dianteira, freio a tambor ou freio a lona na traseira. Sua transmissão final é feita por corrente e seu câmbio tem 5 velocidades, trocas manuais. É considerada uma moto baixa, bem baixinha mesmo, então ela vai atender bem a diversos tipos de piloto, desde os mais altos aos mais baixos. Só fiquem atentos que é uma moto bem curtinha e bem estreita. Então você que tem ali mais de 1,80 m, como eu, já fica um pouquinho complicado para pilotar porque o seu joelho fica a 1,5 palmo do guidão. Então pode ser que atrapalhe um pouco. E para quem tem 1,80 m levar garupa nesse banco pequenininho, vai ser um desafio bem grande. Como falei, tenho 1,80 m e a minha condição de pilotagem aqui é essa. É uma moto bem estreitinha, o que sobra de espaço aqui para um garupa é um espaço bem pequenininho. Então assim, se eu for levar um garupa do meu tamanho, além do motor sofrer bastante, o espaço é bem prejudicado. A não ser que você seja uma pessoa bem levinha, talvez seja uma moto que vai te atender. Mas se a ideia é levar garupa pesado, talvez a Intruder não seja a melhor opção para você. Como falei, eu estou aqui a 2,5 palmos o joelho do guidão. Em manobras de baixa velocidade, chega a encostar. Então, para a galera mais alta ali, 1,80 para cima, 1,75 para cima, já é bem complicado. Posição dos pés, consigo colocar os dois pés com extrema facilidade no chão, plantados. Como falei, uma moto super baixinha, o que ajuda muito nas manobras em baixa velocidade, jogar ela aí no corredor no dia a dia. Nesse ponto ela é uma moto muito versátil, então ela ser baixa é um dos maiores pontos positivos dela. Só acho que podia ser um pouquinho mais alongada, para caber um garupa com um pouquinho mais de conforto. Uma das principais características da Intruder 125 é a economia. Cara, é uma moto que se tiver com um carburador bem reguladinho, bem limpinho e o motor funcionando perfeitamente, com trocas de óleo, revisões bem feitas, é uma moto que vai conseguir sem esforço nenhum a média de 35 km por litro. Claro, na cidade. Se você for viajar com essa moto, ela vai fazer bem menos, porque é necessário um giro bem mais alto para conseguir uma velocidade mais alta. Mas para o uso na cidade, 35 km por litro, tranquilo. Gasolina hoje aí, dia 11, última notícia que eu tive, 7,60, é um atrativo, né? Porque se alimentar uma moto aí hoje que faz média de 20, 25, algumas até menos, está ficando cada vez mais complicado. Então é hora da gente começar a pensar em retroceder, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que comprar cavalo. E cavalo você dá feno e água e tá resolvido. Gasolina tá complicado. Falando um pouco mais sobre a customização feita nessa moto, temos equipados aqui bancos em couro com alforjes laterais já embutidos, farol com detalhe em amarelo e escapamento esportivo, trazendo um ronco bem mais agradável e lembrando bastante as customs de alta cilindrada. Fora as alterações foram feitas no painel, setas dianteiras e setas traseiras. Na minha opinião, uma alteração de muito bom gosto, claro, para quem curte o visual mais café racer, mais custom. Pontos positivos, na minha opinião, economia, sem sombra de dúvida, principalmente na época que a gente está vivendo, com a gasolina cada vez mais cara, o álcool também subindo bastante. Sem sombra de dúvida, um dos principais pontos a se destacar como ponto positivo, economia. Outro ponto positivo que eu quero destacar dessa motocicleta é a sua altura do solo. É uma moto bem baixinha, bem próxima do solo mesmo, o que ajuda a melhorar a sua distribuição de peso e, consecutivamente, vai melhorar muito as curvas. Você vai conseguir fazer curvas muito melhor com essa moto, por ela ser mais baixinha e ter o peso mais distribuído. Então, chegou na curva, pode jogar sem medo que ela vai aguentar tranquilo. Claro, faça a escolha de pneus de qualidade. Se você for colocar um pneu ruim, não vai adiantar nada a moto ser baixa, ter o peso todo bem distribuído com um pneu ruim que vai escapar na curva. Coloca um pneu bom e pode jogar na curva sem medo. Velocidade quase que ela não vai ter mesmo. Então assim, abaixo de 90 por hora, vai tranquilo, sem medo. Outro ponto que eu quero destacar aqui é o conforto, cara. É uma moto bem confortável. O seu banco é um banco bem macio, bem confortável mesmo. Sua suspensão também trabalha de maneira bem eficiente. Como eu falei, da 125 que eu já andei, é uma das mais confortáveis, se não for a mais confortável. Então, um excelente ponto positivo também, né? Como nem tudo são flores, pontos negativos. Eu gostaria de colocar aqui como ponto negativo o tamanho da moto. Baixinha, beleza, ótimo, até ponto positivo. Mas eu achei uma moto muito curta. Como eu falei, para colocar um garupa aqui, se você tiver um tamanho de 1,75, 1,80, já vai ser meio prejudicado, sabe?
Então podia ser, sei lá, 2, 3 centímetros mais larga assim, mais comprida na verdade, seria perfeito e não entraria o ponto negativo, que inclusive é o único. Então pessoal, começando aí a segunda parte do vídeo da Intruder 125. E aqui a gente tá indo num lugar onde a 125 mais adora, né? Que é morro. Só que não. Como eu falei, 125 cilindradas, mas tem que ficar atento ao seu peso e seu tamanho. Eu, como sou uma pessoa levemente pesada, a 125 tá sofrendo bastante comigo. Até porque são quase 100 quilos que a bichinha tava tentando subir ali num morro cabuloso. Mas então, segunda parte do vídeo, para mostrar a vocês como é que a motoca funciona. Dessa vez não vou conseguir passar em um lugar com muito trânsito, porque escolhi um lugar de gravação que quase não tem trânsito nenhum. Então eu quero mostrar para vocês só como é que é a ciclística da moto, como é que ela responde. Eu espero que vocês estejam conseguindo escutar o ronco desse escapamento, cara. Eu nunca vi uma 125 roncar tanto. Tá bonitinho pra caramba, bem parecido mesmo com umas motinhas custom, lembrando bastante mesmo as custom de alta cilindrada, né? Então a performance não, a customização aqui foi feita a caráter, cara. Como eu falei, boa de curva pra caramba, só jogar e vai. Claro que falta um motor, né, para você manter a aceleração, então você vai ter que abusar das reduzidas de velocidade. Uma coisa que você vai aprender muito com uma 125, isso com qualquer uma, seja a Intruder, seja uma Fan, uma Titan, qualquer 125, reduzir marcha, cara, porque é o que você mais vai fazer com ela enquanto você for proprietário de uma 125. Falei, ciclística da moto muito boa. Você faz retorno dentro de rua, se bem que a rua aqui é larga, mas você consegue fazer retorno em baixa velocidade tranquilamente. Vamos dar uma maneirada aqui no acelerador pra gente conseguir conversar também um pouquinho, né? Porque o monstrinho aqui não quer parar de berrar não. Então, 125 cilindradas não vai ser o maior exemplo, não vai ser o maior exemplar de moto de alta potência, de alta performance. 125 cilindradas são feitas para ser motos econômicas. Então se você está procurando uma moto econômica, baixo custo e que vai te trazer uma usabilidade interessante na cidade, 125 são motos muito interessantes. Hoje em dia já nem são tão fabricadas mais, porque as 160 já chegaram a um preço um pouco mais competitivo, e aí acabou derrubando o mercado da 125. Mas cara, atende bem. Se você for querer comparar ela com uma 150, uma 160, chega a ser uma comparação um pouco injusta. Por quê? A 160 vai ter mais torque, vai ter mais final, vai ter mais agilidade e consecutivamente mais preço também, principalmente se você for olhar as novas. Então aqui a ideia é ter uma motinha bacana, num baixo custo, mas que não vai fazer feio. E aí eu falei, subir o morro é reduzir marcha, parceiro. Não tem como exigir milagre não. Cavalo que bebe pouco vai andar pouco também, né? Aí, segundinha. E a posição de pilotagem dela é essa, bem mais avançada, né? Que é o estilo de customização do Café Racer. E acaba que você fica com a posição de pilotagem mais próxima do guidão da moto, mais próximo do painel. Pra quem é mais alto pode ser um pouquinho desconfortável, mas pra quem é os mais baixinhos aí, 1,70 m pra baixo, perfeito, cara, atende muito bem. Como eu falei, olha o meu pé, olha o guidão, meu pé não, né, meu joelho. É bem pertinho mesmo, então é uma motinha bem curtinha, cara, bem compacta, bem socadinha mesmo. Mas assim, ciclística, perfeita, aí alinhadinha, descendo o morrinho aqui de boa, sem as mãos. É uma moto muito bem ajustada, muito bem alinhada, sabe? Então, pro uso no dia a dia aí, tranquilamente. Para viagens não seria tão interessante,
porque em rodovia você não vai conseguir empregar tanta velocidade assim para ultrapassagens. Mas assim, nada impede. Se é a sua ideia viajar com a moto, dá pra ir. Primeira moto, indico bastante, principalmente você pegar uma originalzinha ali. Por quê? Se pegar customizada, dependendo da customização, você pode ter problema com polícia, problema com barreira, até problema na transferência. Inclusive o dono dessa moto está tendo problema com transferência de veículo por conta do escapamento e por conta do farol dela que está pintado em amarelo. Então, essa primeira moto, acabou de tirar a carteira, só dá uma olhada em uma mais originalzinha para você não passar raiva com transferência de veículos. Mas fora isso, é sucesso, cara. É uma motinha que vai te atender muito bem como primeira moto, não vai te dar sustos, até porque ela não tem tanto torque assim para dar susto e tudo mais. Manutenção, é uma manutenção bem em conta, não é manutenção cara. E acha a peça até com relativa facilidade. Claro que não dá para comparar com Honda e Yamaha, mas ainda assim você acha a peça com certa facilidade dessa motoca. Na customização para Café Race dessa aqui, o antigo dono, que foi o cara que fez a customização, ele acabou trocando o painel dela, o original, por esse outro modelo de painel. Então ele acabou perdendo funcionalidades que a moto já tinha de fábrica, que agora não vai ter mais. Como por exemplo o marcador de giro, ela marca o giro do motor, e indicador de marcha engatada, que fica bem aqui assim, né, no modelo original, sem customização. Então, para você estar vendo aí o painel até meio que basiquinho, é por conta da customização. Se for pegar uma originalzinha, ela vai ter bem mais acessórios do que essa aqui no painel. E acaba sendo um painel mais completinho também. Eu acho que se eu fosse fazer a customização dessa moto para Café Racer, para Bobber ou o que fosse, eu preservaria pelo menos o conta-giro, porque são dois mostradores analógicos redondos aqui que ficam bacana pra caramba. Fato curioso que eu acabei esquecendo de falar na primeira parte do vídeo aí, é que os botões aqui da Intruder 125, eles são trocados, os do farol, para você colocar farol alto, farol baixo. No caso dela é só farolete, ela não tem farol alto e baixo. Mas para você fazer a troca dos faróis, aumentar a luz ou então desligar, é do lado direito. Geralmente a gente está acostumado, né, com motos para fazer isso do lado esquerdo, que a gente tem aqui, né, o botãozinho do farol. O dela é do lado direito. Outra curiosidade, o botoeiro da seta, em vez de para você desligar, você vai dar a seta aqui para a esquerda, você vai jogar para a esquerda, normal, padrão. Mas para desligar, em vez de você apertar para dentro, você tem que voltar ele para a posição original. Bem diferente, né? Confesso que nunca vi moto assim. Eu sempre vi apertando mesmo o botão para ele voltar para a posição normal. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a Intruderzinha 125, uma motinha bacaninha pra caramba, velho. Tá procurando a motinha, mas não é aquele cara aficionado por velocidade, adora correr a todo custo. Certeza que essa aqui pode ser uma ótima companheira do seu uso, né, no dia a dia. Não esquece de seguir no Instagram para ver fotos. Gravei uns videozinhos bacanas, postar no Stories, no Reels, lá no Instagram. Muitas fotos no feed. Então dá aquela moral para nós. O link vai estar embaixo na bio. Comenta o que você achou da moto, deixa seu like, se inscreva no canal e valeu! Fui!